Zacarias, capítulo de número 1. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram: assim diz o Senhor dos Exércitos. Deixem o seu caminho, os caminhos maus e as suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados e os profetas? Acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas, no desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e a encontramos em paz e tranquilidade. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e da cidade de Judá, com as quais estas se torna indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as ações que se sentem. Estou muito irado contra o povo que se sente seguro, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas eles aumentaram a dor. Por isso, assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A corda de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos Exércitos.
Diga mais: assim diz o Senhor dos Exércitos: as minhas cidades transbordaram de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são chifres que despedaçaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos, que eu perguntei o que eles vêm fazer. Ele respondeu: ali estão os chifres que dispersavam Judá, ao ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispensá-lo. Zacarias 2. Olhei em seguida e vi um homem segurando uma corda de medir. Eu lhe perguntei: onde você vai? E ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. Ele disse: corra e diga àquele jovem: Jerusalém será abatida como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor, e dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos 4 ventos da terra. Diz o Senhor: atenção, ó Sião, escape, vocês vivem na cidade da Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês. Porque todo o que tocar em você toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de vocês minha habitação, declara o Senhor. Muitas nações se uniram ao Senhor naquele dia e se tornaram meu povo. Então você será a minha habitação e reconhecerá que o Senhor dos Exércitos me enviou a você. O Senhor herdará Judá como sua propriedade na terra e escolherá de novo Jerusalém. Aquiete-se todos perante o Senhor, porque ele se levantou da sua habitação. Zacarias 3. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse:
aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: se você andar nos seus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhes darei um lugar entre estes que aqui estão. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué, seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos, e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos: e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará seu próximo para sentar-se debaixo de uma videira e debaixo da sua figueira. Zacarias 4. Depois o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente para azeite. Azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Perguntei ao anjo que falava: o que significa isso, meu senhor? Ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. E assim, esta é a palavra, não por força nem por violência, diz o Senhor, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem você pensa que é? É a montanha majestosa diante de Zorobabel? Você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de Deus. Abençoe. Deus abençoe. Então o Senhor me falou: as mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminaram. Assim saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse: estas 7 lâmpadas são os olhos do Senhor, que sonda toda a terra. A seguir perguntei ao anjo: o que significa estas 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? E perguntei também o que significam
estes 2 ramos de oliveira, ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado. Ele disse: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: São os 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Zacarias 5. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um pergaminho voando com 9 metros de comprimento, porquanto ele tem 4,5 metros de largura. Então ele me disse: Nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos. Eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: Olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei: O que era aquilo? E ele me respondeu: É uma vasilha. E disse mais: Aí está o pecado de todo o povo da terra. Então a tampa de chumbo foi retirada, e dentro da vasilha estava 71 mulher. Ele disse: Esta é a perversidade. E a empurrou para dentro da vasilha e a fechou de novo com a tampa de chumbo. De novo ergui os olhos e vi, e chegaram à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impeliu as asas e ergueram a vasilha entre o céu e a terra. Perguntei ao anjo: Para onde estão levando a vasilha? E ele respondeu: Para a Babilônia, onde vão construir um santuário para ela. Quando ficar pronto, a vasilha será colocada lá em seu pedestal. Zacarias 6. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que vinham saindo do meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos, e a segunda e a terceira e a quarta cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: Estes são os quatro espíritos dos céus que acabaram de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxada pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. Aqui tem os cavalos brancos, vai em direção ao ocidente. E aqui tem os cavalos malhados, vai para a terra do sul. Então ele me chamou e disse:
Veja os que foram para a terra do norte. Deram repouso ao meu espírito naquela terra. A coroa de Josué. E o Senhor me ordenou: tome prata e ouro dos exílios Eldai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Joada. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está o homem cujo o nome é Renovo, e ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor e será revestido de majestade. A coroa será para Eldai, Tobias, Gedaías e En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. Aleluia! Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Zacarias 7. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sareza e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando ao sacerdote do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês durante os últimos 70 anos. Foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que os faziam? Não são essas palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades do seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefela eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem verdadeiramente a justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro, nem o necessitado, nem tramem maldades uns com os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração e não ouviram a lei, as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu chamei, não me deram ouvidos. Eu os espalhei como um vendaval entre as nações, que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Zacarias 8. Mais uma vez veio uma palavra do Senhor dos Exércitos:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho muitos ciúmes de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com a sua própria bengala, por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época será impossível para mim, declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: salvarei o meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês que estão ouvindo hoje estas palavras já proferidas pelos profetas, quando foram lançados os alicerces do templo do Senhor dos Exércitos, fortaleçam as mãos para que o templo seja construído, pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais. Ninguém podia tratar dos seus negócios com segurança por causa de seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com remanescente deste povo, como fiz no passado, declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, e a videira dará os seus frutos, e a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho, e darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente deste povo. Assim como vocês foram uma maldição para as nações, ó Judá e Israel, também os salvarei e vocês serão uma bênção. Não tenham medo, antes sejam firmes. Não tenham medo, eis o que devem fazer. Falem somente a verdade uns aos outros e julguem retamente os seus tribunais. Não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo. Não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio todas essas coisas, declara o Senhor. Mais uma vez veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º mês, bem como os do 5º, do 7º e do 10º mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem verdadeiramente a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão: vamos logo suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos.
Eu mesmo já estou indo, e muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar o seu favor. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Zacarias 9. A advertência do Senhor é contra a terra de Adraque, e cairá sobre Damasco, porque os olhos do Senhor estão sobre a humanidade e sobre todas as tribos de Israel, e também sobre Ramate, que faz fronteira com Damasco, sobre Tiro. Ao ver isso, Ascalão ficará com medo. Gaza também se contorcerá de agonia, assim como Ecrom, porque a sua esperança fracassou. Gaza perderá o seu rei, Ascalão ficará deserta. Um povo bastardo ocupará Asdod, e assim eu acabarei com orgulho dentre os seus povos. Aquele que restar permanecerá ao nosso Deus e se tornará chefe de Judá. E Ecrom será como os jebuseus. Defenderei a minha casa contra os invasores. Nunca mais um opressor passará por cima do meu povo, porque agora eu vejo isso com os meus próprios olhos. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anunciam que restaurarei tudo em dobro para vocês. Quando eu curvar Judá, como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como um relâmpago. O soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio das tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as portas das cidades. Então beberão o sangue do inimigo. Naquele dia o Senhor, seu Deus, salvará como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Ah, como serão belos, como serão formosos o trigo,
dará vigor aos rapazes, e o vinho novo aos moços. Zacarias 10. Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz os trovões, quem envia chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Porque os ídolos falam mentiras, somente mentiras, e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão, por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acende-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuidará de seu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da tenda, o arco da batalha, e os governantes juntos serão como guerreiros que pisam a lama das ruas na batalha. Lutarão e derrubarão os cavaleiros, porque o Senhor estará com eles. Assim eu fortalecerei a tribo de Judá e o salvarei, a casa de José. Eu os restaurarei, porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. E lhes responderei: Efraim será como um homem poderoso, seu coração será alegre como se fosse com vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. Seus corações exultarão no Senhor. Assobiarei para eles e os juntarei, pois eu os resgatei. E os ajuntarei de volta à Síria e os levarei para as terras de Gileade e do Líbano. E mesmo assim, não haverá espaço suficiente para eles. Vencerei o mar da aflição, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido, e o poder do Egito será derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor, e em meu nome marcharão, diz o Senhor. Zacarias 11. Vencerei o mar da aflição. Abra suas portas ao Líbano, para que o fogo devore os seus cedros. Agonize, ó pinheiro, porque o cedro caiu, e as majestosas árvores foram devastadas. Ouçam o gemido dos pastores, os seus formosos pastos foram devastados. Ouçam o rugido dos leões, pois a rica floresta do Jordão foi destruída. Assim diz o Senhor, o meu Deus: pastoreei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem: bendito seja o Senhor. O vendem trazendo aos ricos, nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei, mas os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo, ao seu rei. Então peguei a vara chamada favor e a quebrei, cancelando a aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia, e assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando. Então peguei
E assim as nações foi cancelada naquele dia. Assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando e entenderam que esta palavra era do Senhor. Eu lhes disse: se acharem melhor assim, paguem-me. Se não me paguem, então eles me pagaram 30 moedas de prata. E o Senhor me disse: lance isto ao oleiro. O ótimo preço pelo qual me avaliaram. Por isso tomei as 30 moedas de prata e as atirei no templo do Senhor para o oleiro. Depois disso, quebrei minha segunda vara, chamada União, rompendo a relação de irmãos entre Judá e Israel. Então o Senhor me disse: pegue novamente os utensílios de um pastor insensato, porque levantarei nesta terra um pastor que não se preocupará com as ovelhas perdidas, nem procurará a que está solta, nem curará as machucadas, nem alimentará as sadias, mas comerá a carne das ovelhas mais gordas, arrancando as suas patas. Ai do pastor imprestável, que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fure o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique totalmente cego o seu olho direito. Zacarias 12. Esta é a palavra do Senhor para Israel, para o Senhor que estende o céu, assenta o alicerce da terra e forma o espírito do homem dentro dele. Farei de Jerusalém uma taça que embriaga todos os povos. Ao seu redor, todos os que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. E aqueles que tentarem levantar se machucarão muito. Naquele dia porei em pânico todos os cavalos e deixarei loucos os seus cavaleiros, diz o Senhor. Protegerei o meu povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos das nações. Então os líderes de Judá pensarão: os habitantes de Jerusalém são fortes, porque o Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia farei que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre gravetos. Eles consumirão à direita e à esquerda todos os povos ao redor, mas Jerusalém permanecerá intacta em seu lugar. O Senhor salvará primeiro as tendas de Judá, para que a honra da família de Davi e dos habitantes de Jerusalém não seja superior à de Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os que vivem em Jerusalém, e assim o mais fraco dentre eles será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação, de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem transpassaram
e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único. E se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Haddad, Raimon, no vale de Megido. Todo o país chorará. Separadamente, cada família com suas mulheres chorará. A família de Davi com suas mulheres, a família de Natã com suas mulheres, a família de Levi com suas mulheres, a família de Simei com suas mulheres e todas as demais famílias de Jerusalém. Zacarias 13. Naquele dia uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Naquele dia eliminarei da terra de Israel os nomes dos ídolos e nunca mais serão lembrados, diz o Senhor dos Exércitos. Removerei da terra tanto os profetas como o espírito imundo. E se alguém ainda profetizar, seu próprio pai e sua mãe lhes dirão: você deve morrer, porque disse mentiras em nome do Senhor. Naquele dia, todo profeta se envergonhará de sua visão profética. Não usará manto de profeta feito de pele para enganar. Ele dirá: eu não sou profeta, sou um homem do campo. A terra tem sido o meu sustento desde a minha mocidade. Se alguém lhe perguntar: que feridas são estas do seu corpo? Ele responderá: fui ferido na casa de meus amigos. E assim, o pastor ferido e as ovelhas dispersa. Levante-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. Na terra toda, 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo, e a refinarei como prata, e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome, e eu lhes responderei. E o meu povo direi. Ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Zacarias, capítulo 14. Veja, o dia do Senhor virá, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos, e reunirei todos os povos para lutarem com Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele fez no dia da batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, ao leste de Jerusalém, e o Monte da divisionalmente ao leste e ao oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês fugirão pelo meu vale, entre um e o outro fugirão do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. Naquele dia não haverá calor nem frio. Será um dia único, um dia que o Senhor conhece, no qual não haverá separação entre o dia e a noite, porque mesmo depois de anoitecer, haverá claridade. Naquele dia, águas
correntes fluirão de Jerusalém, metade delas para o mar do leste e metade para o mar do oeste. Isso acontecerá tanto no verão como no inverno. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. A terra toda, desde Gibá até Raimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante à Araba, mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até os tanques de prensa. E assim prensarão as uvas do rei. Será habitada, nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura. Esta é a praga com a qual o Senhor castigará todas as nações que lutarem contra Jerusalém. Sua cana apodrecerá enquanto estiverem ainda em pé. Seus olhos apodrecerão em suas órbitas, e sua língua apodrecerá em sua boca. Naquele dia, grande confusão causada pelo Senhor dominará esta nação. Cada uma atacará o que estiver ao seu lado. Também Judá lutará em Jerusalém. A riqueza de todas as nações vizinhas será recolhida. Grande quantidade de ouro, prata e roupas. A mesma praga cairá sobre cavalos e mulas, camelos e burros, sobre todos os animais daquelas nações. Então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles praga, com a qual afligirá as nações que se recusarem a subir para celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não subirem para celebrar as festas das cabanas. Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos: separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos. E todos os que vierem sacrificarão, pegarão panelas e cozinharão nelas. E, a partir daquele dia, nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos. Malaquias capítulo 1. Uma advertência. A palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de suas heranças em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme: fomos magoados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos. Exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai, e o servo seu senhor. Se eu sou
Pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me é devido? Pergunta o Senhor dos Exércitos. A vocês, sacerdotes, são vocês que desprezam o meu nome, infiéis. Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, fazendo comida impura no teu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum? Tente oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tente apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu. Pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações, e toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês profanaram, dizendo que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível, e ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador, em que tem o rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Diz o Senhor, o Rei dos Exércitos, meu nome é temido entre as nações. Malaquias 2. E agora, esta advertência é para vocês, sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoarei, porque vocês não me honram de coração. Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência. Esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas e lançarei vocês fora com os excrementos. Então vocês saberão que fui eu que lhes fiz esta advertência, para que a minha aliança com Levi fosse mantida, diz o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com ele foi uma aliança de vida e de paz, que na verdade lhes dei para que me temesse. Ele me temeu e tremeu diante do meu nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou-se em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento de toda a sua boca. Todos esperam instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês desviaram do caminho e pelo seu ensino causaram a queda de muita gente. Vocês quebraram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso eu fiz que fossem desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque vocês não seguem os meus caminhos. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém.
Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem a aceitam com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Vocês não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só, um corpo em espírito? Eles lhes pertencem, e por quem é só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Vocês têm cansado o Senhor com suas palavras. Como o temos cansado, vocês ainda perguntam. Quando dizem, todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor, e ele se agrada deles. E também quando perguntam, onde está o Deus da justiça? Malaquias 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis. Eu virei a vocês trazendo juiz. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores e que oprimem os órfãos e as viúvas, que oprimem os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu os voltarei para vocês, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que as pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos exércitos. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor.
ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Malaquias capítulo de número 4, o dia do Senhor. Pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia do Senhor. Eu vou agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém e amém e amém.